Que o tema de hoje vai ser bem quente, vamos dizer assim, né? Que a gente vai falar sobre o futuro do mercado de compliance especificamente. Quando a gente fala em futuro do mercado de trabalho, há uma série de incógnitas, até mesmo por conta da própria pandemia, né? A gente fica naquela incerteza de, poxa, como é que vai ser o futuro do mercado de trabalho? O que é que vem pela frente? E aí, como o nosso foco aqui é realmente estar falando de compliance, como é que fica o compliance dentro desse contexto, né? Bom, eu sou Erika Lamu, esse é mais um episódio do nosso Jornada Compliance e a minha missão aqui é ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais, atuando com compliance na prática. Mas por que na prática, Erika? Porque nem sempre a teoria que a gente encontra nos livros é com essa teoria que a gente se depara no dia a dia. E aí o meu objetivo aqui, nessas conversas, que na verdade são aulas práticas de compliance que eu tenho feito sempre, às segundas, quartas e sextas, às 19, hoje excepcionalmente às 20, é justamente para trazer para vocês a realidade, né? O que é que vocês vão conseguir encontrar mundo afora, tá? E eu sempre gosto de fazer um alinhamento inicial, que pode ser a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, como a gente depois deixa esses vídeos gravados, pode ser que seja realmente uma novidade para você. Poxa, Erika, mercado aquecido e a gente está com uma crise de desemprego, onde a gente tem 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, que mercado aquecido é esse que eu quero saber, né? E, para isso, vamos explicar um pouquinho primeiro o que é compliance, tá? Então, compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam as empresas a trabalhar com a cultura da integridade, tá? Aliada à conformidade legal. O que é conformidade legal? É deixar a empresa aderente às leis, normas, diretrizes, regulamentos que ela precisar seguir de acordo com o seu setor de atuação, tá? Então, além da conformidade legal, a área de compliance também atua com a prevenção de riscos, evitando que esses riscos se concretizem, se materializem, porque é muito mais barato você atuar na prevenção do que na remediação, ou seja, em verificar o que é necessário consertar, corrigir, depois que aquele risco deixou de ser uma probabilidade para virar um fato concreto, tá? E para deixar isso de uma forma bem objetiva, nessa explicação do que é compliance, eu transformei essa definição numa expressão matemática, que é justamente o quê? Compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, para ficar mais simples de entender o que é compliance, tá? E, hoje em dia, nas empresas, a área de compliance é a área que é responsável, entre outras questões, além desses três elementos que eu citei, ela é responsável também por implantar na empresa o programa de integridade, que traz ferramentas como canal de denúncias, investigações corporativas, código de conduta, due diligence de fornecedores e outros temas, né? A gente fala aí que são 10 pilares do programa de integridade, e se você quiser saber mais, vai lá no link da minha bio no Insta, e você vai ter acesso lá a um mini curso gratuito. Quando você se inscreve, vai estar recebendo vídeos e PDFs, e-books que a gente fez, eu e minha equipe, a gente preparou com muito carinho para você realmente saber que pilares são esses e entender um pouquinho desse contexto, tá? E aí, voltando para o nosso tema, né, que é um tema bem... Eu adoro falar de compliance, de carreira, de mercado, de vaga, justamente porque eu sei que tem muita gente que está fora do mercado, que está querendo fazer transição de carreira, tem gente que está na profissão que não gosta, que acha um saco, que não faz com prazer, que não é bem remunerado, que não tem o reconhecimento da empresa, que não consegue dar um conforto para sua família que achava que conseguia dar. E a área de compliance é uma área que permite tudo isso, né? Então, por isso que é uma área que é tão apaixonante e mexe muito com o comportamento humano, e por isso ela é tão rica, né? E por isso também que o futuro dela ainda tem muito chão pela frente, e quem entrar nesse mercado vai entrar, tem muita coisa ainda para aproveitar, tá? Érica, mas o compliance existe há quantos anos? Existe há muitos anos, mas no Brasil chegou a cerca de 15 anos, mais ou menos, trazido pelas instituições financeiras, obedecendo justamente regras, leis internacionais, né? E no Brasil ainda tem muito a crescer, tá? Então, como é falando, né, dessa questão do futuro do mercado de compliance, para a gente falar do futuro, a gente tem que falar do presente.
Então, como é que está hoje no mercado de compliance? Só para vocês terem uma ideia, e eu vou mostrar para vocês já já, vou compartilhar a tela com vocês. E aí, até aproveitando, tá, gente? Quem tiver no Insta, eu não consigo compartilhar a tela, eu vou conseguir no YouTube. Quando for a hora, eu aviso que vai lá para o canal do YouTube. Mas hoje, a gente tem 3.500 vagas abertas para o mercado de compliance. E aí é tudo que é tipo de vaga. A gente tem cerca de, o último filtro que eu fiz, tem cerca de 2.700 vagas para cargos iniciais na área de compliance. Como assim? Para quem quer ser, por exemplo, analista júnior, para quem quer ser analista pleno, para quem quer atuar como assistente. Então, são esses cargos que não requerem muita experiência, tá? Então, se você pensar assim, mas eu tenho que ter anos na área, não tem que ter anos na área. 2.700 vagas no Brasil todo para esses cargos mais iniciais, né, de iniciantes que não requer tanta expertise assim, tá? E é o seguinte, essas vagas, só para vocês terem ideia, janeiro é um mês que geralmente não se abre muita vaga, porque é aquela coisa, né? Tá transição, muita empresa aproveita para dar férias para os funcionários, né? Tá sempre período do fechamento do ano anterior, tá aquele corre-corre, vê meta e tal. Então, geralmente é um mês que não se contrata muito, apesar de ser o primeiro mês do ano. Em janeiro foram cerca de 1.500 vagas, no mês que é morto, tá? E quando a gente fala nessas vagas, não são vagas que paguem, por exemplo, um salário mínimo, tá? A gente tem aí, eu acho que deixa eu até anotar aqui para não me esquecer, abrir o site do Vagas também para mostrar a vocês a média de salário que está sendo paga. Hoje, um analista sênior, e focando no analista sênior, que eu falo nessa questão de R$ 7.700 por mês, ele ganha entre R$ 6.000 e R$ 8.000, a depender da empresa, como sênior, né? E ele pode ganhar mais a depender da expertise que ele tiver, do know-how que ele tiver, tá? E quando a gente fala, por exemplo, cargo de coordenação, vai 10 mil para cima. E não é toda a área, toda a função que consegue pagar esse tipo de salário, né? Então, por isso que eu gosto de trazer esse alerta para vocês, porque às vezes a pessoa tá, né? Poxa, o mercado está em crise, tá, mas tem uma área que é de compliance que tem vagas em aberto por falta de pessoal qualificado. Então, tem vagas que chegam a ficar 4 meses em aberto, porque não tem gente qualificada, né? E essas vagas, essas cerca de 3.500 vagas, cerca de 70% delas são em São Paulo, tá? Você diz, Érica, mas e o resto? O resto é no Brasil todo espalhado. Só que é importante você entender o seguinte, que na grande maioria das empresas nem se sabe ainda o que é compliance. Então, quando a gente pensa, poxa, quais são as empresas que demandam a área de compliance? Primeiro, eu não estou falando de vagas em empresas pequenas, tá? Por quê? Porque vagas em empresas pequenas, geralmente, ou um profissional que já atua, por exemplo, na área financeira, ele pode incorporar essa função de compliance e com cerca de 3 meses implantar a área, sem problema nenhum. Ou mesmo a empresa pode contratar um consultor interno e com cerca de 3 meses implantar a área, é mais ou menos isso. Mas essas vagas que pagam os melhores salários são vagas em empresas médias e grandes, tá? Para vocês saberem também por onde vocês devem procurar, né? E aí, o que acontece? Esse deve ser o foco de vocês quando vocês forem procurar. Acho que foi ontem, domingo. Eu estava de bobeira e eu recebo sempre muitas vagas de compliance, que eu sempre deixo o perfil ativo e aberto para estar recebendo vagas e passar para os meus alunos, né? E eu postei, acho que umas 12 vagas em vários lugares diferentes. Tinha vaga no Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, em Recife também. Então, vocês precisam saber onde procurar, saber como procurar. Mas antes de entrar um pouquinho no LinkedIn, que eu vou entrar já já, para mostrar para vocês, é interessante vocês terem em mente o seguinte, né? Quando a gente fala em futuro do compliance, a gente está falando de quê? A gente está falando de comportamento humano, porque o compliance ele é essencialmente comportamento humano. Ah, Érica, é porque fala de ética? Também. Lembre-se que o compliance não fala só de ética, não fala só de conduta, de postura, né? Profissional. Fala de quê? Quais são os 3 principais elementos que a gente deu na definição?
fala de cultura da integridade. Integridade é comportamento humano, básico, tá? Fala de conformidade legal. Então, a pessoa é que vai deixar a área aderente à lei. Aquele líder, aquele gestor é que vai fazer com que a equipe esteja seguindo a lei, as normas, as diretrizes, tanto do mercado como da empresa. Então, é um comportamento humano de seguir regras, dependente da nomenclatura que tem essa regra, né? Dependente dessa regra ser, por exemplo, de uma lei, um decreto, ou qualquer tipo de norma infralegal, ou seja, de hierarquia abaixo de lei, como normas ISO, como diretrizes do mercado em que atua, diretrizes de agências reguladoras, tá? Que a empresa tem que seguir também, certo? Esse é o segundo elemento, a conformidade. E o terceiro elemento, que também envolve comportamento humano, é o quê? Riscos. Especificamente a parte de prevenção de riscos. Então, que postura, que atitude a pessoa deve ter para evitar que esses riscos aconteçam, né? E, em ele acontecendo, como trabalhar com eles da melhor forma. Então, por isso que quando a gente fala em compliance, a gente fala necessariamente em comportamento humano, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu coloquei para falar para vocês, para não passar batido. Quando a gente fala em comportamento humano, entenda que não é um tema que mude do dia para a noite. A própria área de compliance é uma área que ela ainda tem muito a se desenvolver, ela tem muito a crescer no Brasil, justamente por quê? Porque não é da noite para o dia que você consegue trabalhar com comportamento humano, né? Eu tenho um curso que está acontecendo agora, alguns alunos estão aqui presentes, como o Max, e uma coisa que eu bato muito forte é justamente essa questão da cultura. Eu acabei colocando mais aulas do que estavam previstas, porque cultura da integridade é meio que o alicerce de tudo no compliance. E muitas vezes a pessoa quer começar na ânsia de começar com a parte do programa de integridade, quando tem todo um trabalho de base a ser feito antes, que tem justamente a relação com o quê? Com o comportamento. E como o comportamento não é uma coisa que a gente muda da noite para o dia, é uma coisa que, por exemplo... Eita, a Sônia também tá. Boa noite, Sônia. Boa noite, Max. É uma coisa que, por exemplo, você vai passar anos trabalhando e não vai, por exemplo, ter o receio de um robô vir substituir. Porque hoje em dia tem muito essa questão, né? Principalmente com a pandemia. Com a pandemia, o que é que aconteceu? Houve um avanço nas relações de trabalho, na economia como um todo, em relação à transformação digital. Avanço no sentido de aceleração, tá? Então, por exemplo, onde tinha não, cerca de 8 anos foram adiantados, houve uma aceleração em cerca de 8 anos no mercado digital. Então, o que a gente está vivenciando hoje, por exemplo, de trabalho home office, se não fosse a pandemia, só aconteceria daqui a 8 anos. Então, veja que aceleração que a gente teve, né? E aí, quando a gente fala, mesmo com essa questão de aceleração, comportamento é uma coisa que vai levar décadas ainda para ser trabalhada, no sentido de que se entre nos eixos do que se precisa em termos de cultura de integridade. Então, hoje e ainda por muitos anos, vai ser necessário um profissional dedicado, focado na questão de ética, para trabalhar isso na empresa, para trabalhar a cultura da integridade nas empresas, né? Então, vocês não precisam ter esse receio de, poxa, o que é que vai ser do compliance amanhã? Será que a profissão de profissional de compliance, né, de analista de compliance, compliance officer, vai existir amanhã? Então, vamos dar uma olhada no site que eu separei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para quem está no YouTube. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver. Ok. Vamos ver aqui se eu... Guia do Chrome. Quero compartilhar. Tem um site, gente. Quem quiser ver, eu já estou compartilhando para quem está no YouTube, tá?
Quem não tiver no YouTube, no Insta, eu não consigo compartilhar, que o Insta realmente faço a live pelo celular à parte, mas eu não vou deixar de falar para vocês. O site é Will Robots, que é robôs, né? Take My Job, ou seja, os robôs vão pegar o meu emprego, no sentido justamente dessa questão da automação, da robotização. Será que daqui a alguns anos a função que você exerce hoje vai ser substituída por uma máquina, por um robô? Então, quem estiver me acompanhando no YouTube, ou quem quiser ir para o YouTube, vai conseguir ver, mas eu vou comentar aqui com vocês também. Aí, você entrando no site, você digita qual é a profissão, tá? Agora o site é em inglês, então vamos lá. Vou colocar aqui contador, certo? Contadores e auditores. Vamos ver aqui. O percentual de probabilidade calculado por esse site de ser substituído por robô é de 94%, tá? Então, não é baixo, né? Vamos colocar aqui. Sugiram aí alguma profissão para a gente pesquisar aqui? Sugiram no chat alguma profissão para eu pesquisar? Pode ser o pessoal que está no Insta também, tá? Tanto o Insta como o YouTube. Deixa eu ver outra aqui. Então, a profissão de contador tem 94% de probabilidade de deixar de existir, certo? Vamos checar outra aqui. Vamos ver se ele mesmo já dá uma. Deixa eu botar aqui. Ah, tem uma que eu estava pesquisando hoje que eu achei legal. Gerentes. Arquiteto, vou botar arquiteto. Boa. Vou botar advogado também. Arquiteto. Arquiteto não, gerente. 25% de probabilidade do cargo de gerente deixar de existir nos próximos anos. Você faz, pô, mas gerente sim, porque a partir do momento que as pessoas elas acabam tendo maior autonomia para exercer suas funções, é aquilo, vai ser cada vez mais ou deixar de existir ou realmente ser substituído o cargo de gerência. Vamos colocar o arquiteto e vamos colocar advogado. Ixi. Arquiteto. Arquiteto. Aqui. 1,8% arquiteto, exceto o arquiteto naval. Vamos botar só o arquiteto. Arquiteto. 5% arquiteto. Vamos colocar agora o profissional de compliance, gente. Quando a gente coloca aqui compliance, ele aparece examinadores financeiros, inspetores, enfim, e aparece compliance officer. Vamos colocar compliance officer, que tem uma relação mais direta, né, com o que a gente vê aqui na nossa jornada compliance. 8%. Então, você veja, enquanto o contador tem a probabilidade de 94%, não foi que eu falei? 94% de ser substituído por um robô. Ah, deixa eu botar advogado. Max pediu para eu botar advogado. Vou colocar também advogado. Mas o profissional de compliance é de 8%. Vamos colocar advogado. Eu coloquei hoje também advogado, Max. Advogado é 4%, tá? Agora é interessante porque tem uma. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem um robô, né, da IBM que ele é feito todo baseado em inteligência artificial. E aí, nesse robô, é um robô da IBM, chamado Watson, e aí fizeram 2 testes com esse robô. Eu acho que os 2 foram feitos especificamente com o Watson. Em um deles, se pegou toda a legislação de um determinado país e colocou ele para elaborar a defesa. E ele conseguiu elaborar 100% da defesa. Tá? E aí, por isso, acredita-se que a função, né, a profissão de advogado
daqui a alguns anos também ela consiga ser substituída por robôs, tá? No caso do outro exemplo foi um tipo específico de cirurgia. E aí se colocou uma série de diagnósticos, de cirurgia não, desculpa, era realmente a equipe que faz diagnósticos de doenças e tal. E se colocou uma vasta literatura na área médica e ele conseguiu também dar um diagnóstico que tinha uma equipe médica que já estava há semanas tentando fazer o diagnóstico e o Watson fez esse levantamento, esse diagnóstico com precisão. Então, percebam o seguinte, informações que, profissões, né, que são baseadas em informações específicas, como, por exemplo, leis, regras específicas, no caso da contabilidade, a legislação contábil, né? No caso do Brasil especificamente, tem toda aquela regulamentação do CRC. Então, isso aí gera uma base de conhecimento que pode sim ser colocada por meio da inteligência artificial em um robô que vai lá na frente ou servir de arcabouço para esse profissional que está executando aquela atividade na prática, seja um cirurgião, seja um advogado, né, para ajudar a mostrar a linha de defesa a seguir, ou a depender da atividade, e aí principalmente quando a gente fala de atividades repetitivas, tá? A gente sabe que são atividades que vão deixar realmente de estar existindo, certo? Porque vai vir algum tipo de automação que vai substituir. E mostrando um pouquinho agora para vocês, deixa eu ver só se... Vamos entrar um pouquinho agora no LinkedIn para ver as vagas. Deixa eu ver só aqui. Deixa eu parar de compartilhar esse site especificamente. Deixa eu até colocar no chat o site, para quem quiser depois ter curiosidade de pesquisar. Esse é o endereço, a quem quiser pesquisar, tem no Face e no YouTube. Vamos dar uma olhada agora nas vagas, né? Porque, poxa, Erika, você fala tanto dessas vagas, como é que eu encontro essas vagas, né? Você encontra essas vagas no LinkedIn, mas não só no LinkedIn. Daqui a pouco eu vou dar o pulo do gato para vocês. Vamos mostrar primeiro no LinkedIn. Deixa eu só ver se o LinkedIn está aqui aberto. Tá. Vou mostrar aqui no LinkedIn. Deixa eu compartilhar com vocês. A guia específica do LinkedIn. Pronto, já está aparecendo aqui para vocês. Aqui está aparecendo a janela de notificações, minha janela de notificações no LinkedIn, mas onde é que vocês têm que ir? Falando aqui para quem está assistindo do Insta, né? No canto superior direito, você vai ver alguns íconezinhos no seu LinkedIn. Então, tem lá início, minha rede, vagas, mensagens, notificações. Você vai em vagas, tá? Uma dica que eu sempre gosto de dar para o pessoal é você criar um filtro para que você sempre seja avisado das vagas que estão aparecendo no LinkedIn. Érica, por que você recebe tantas vagas? Porque eu deixo os filtros sempre ativos. E aí, tanto eu deixo, inclusive, para fora do país, porque às vezes eu sei de aluno que está querendo ir para fora, de amigo que está viajando, está se mudando, enfim. Érica, como é que está o mercado? Eu já passo a informação. Mas aqui a gente tem, ó, eu criei alguns filtros. Então, você vê lá, compliance, 32 novas vagas, isso é sempre as vagas do dia. Então, hoje, 32 novas vagas de compliance. Isso especificamente Brasil. Brasil não, remoto. Brasil, porém remoto. Por quê? Porque agora o LinkedIn colocou esse filtro para a gente, e esse filtro eu fiz até pelo celular, tem, tá? Vou ver até como é que é aqui, é bom que vocês venham comigo, para ver como é que vocês podem criar esses filtros para estar fazendo a pesquisa por uma vaga que esteja adequada para vocês. Então, veja, 32 pesquisas de trabalho remoto em compliance. Então, é aquilo. Hoje a gente está cada vez mais sem fronteiras, né? Com a questão da pandemia, com a aceleração que a gente teve. E você pode pesquisar vagas remotamente e trabalhar, sei lá, em São Paulo e atender a sua empresa, né, a empresa contratante, ser de Manaus,
sem problema nenhum. Ou em Recife, atuar no Rio Grande do Sul, sem problema nenhum. Cada vez mais isso está sendo comum, né? Porque as empresas que não trabalhavam antes no remoto estão experimentando e estão gostando, estão vendo que funciona, estão vendo que dá certo. Então, aqui tem o filtro do remoto, 32 vagas hoje no remoto, 171 vagas hoje no Brasil, incluindo essas 32 do remoto, porque aqui inclui tudo. E dessas 171 de hoje, 128 eu coloquei o filtro para assistente, júnior e mais um, tá? O alerta mundial, se vocês observarem aqui do lado, tem um alerta mundial, que eu coloquei também, mundial. Ai, cara, por que você vai mostrar mundial? Gente, é o seguinte, como é que a coisa funciona, tá? Hoje no Brasil, olhando o mercado nacional, São Paulo, já tem estudos sobre isso, tá? Depois eu posso verificar exatamente a fonte e colocar para vocês na descrição do vídeo, no Insta, no YouTube. Mas já tem estudos que mostram que São Paulo, tudo que acontece no Brasil acontece primeiro em São Paulo. E São Paulo, capital, está 5 anos à frente do restante do Brasil. Então, se você quer saber como é que vai estar a sua cidade, seu estado daqui a 5 anos, olha para São Paulo, tá? Da mesma forma que lá fora, também varia entre 5 e 8 anos. Depende muito. Produção científica é mais para 8 anos, outras questões 5 anos. Então, o alerta que eu deixei ativado mundial são 53.970 vagas mundialmente. Para vocês não pensarem, que isso é invenção tua. Não, não é invenção minha. Está aqui o LinkedIn mostrando, né? Inclusive, quem estiver querendo atuar com compliance, quiser ir para fora do país, vá tranquilo, você só vai precisar verificar qual é a legislação específica daquele país, assim como, por exemplo, no Brasil a gente tem a lei anticorrupção federal, você vai verificar se tem legislação anti-suborno, anticorrupção no país para onde você vai, tá? Mas voltando para o mercado nacional, vamos dar uma olhada aqui nessas vagas, nesses filtros, né, nessas 32 remotas, por exemplo. Algumas até eu publiquei ontem no LinkedIn, tá? Então, a gente tem analista de compliance regulatório sênior, em São Paulo, na Neon. Neon, se não me engano, é fintech brasileiro aqui. Somos uma fintech brasileira, fundada em 2016, por Pedro, com 24 anos de idade. Que coisa linda. E aí tem a descrição da vaga, os requisitos da vaga. Olha, essa é a analista sênior. Já que eu falo em analista sênior, vamos ver um pouquinho como é a experiência do analista sênior que é solicitado nas vagas? Lembrando que isso aqui é uma fintech de pagamento, então ele vai colocar especificamente aí, mercado financeiro. Ele está doido para voltar para o mercado financeiro na área de compliance, tá vendo ali? Aqui, ó. Vamos ver os requisitos ali para você, essa daqui, ó, falando CVM, beleza. Requisitos: experiência anterior em compliance e regulação, regulação em especial a regulação do Banco Central relacionada a pagamentos. Espírito de time, senso crítico e de urgência, sentimento de dono, conhecimento avançado em pacote Office, excelente comunicação oral e escrita e ensino superior completo. Deixa eu contar um segredinho para vocês, ó, um dos pulos do gato. Ele fala aqui experiência anterior em compliance e regulação. Mas tem como você adquirir experiência prática de várias formas, né? Inclusive, com o conteúdo que você tem aqui comigo no canal, no IGTV, tem uma série de questões que eu trago, questões cabulosas, né? Aquilo casca grossa, que às vezes você não consegue nem vivenciar no dia a dia. Por quê? Porque eu trabalho com compliance desde 2014. Então, eu trago os nozinhos cegos que aparecem, eu trago para vocês. Então, se você souber se apresentar numa entrevista, né? Mostrando o conhecimento que você adquiriu. E aí, como eu disse, algumas formas de você realmente ter esse conhecimento na prática antes de você se oferecer para o mercado, você já vai sair na frente de muita gente, tá? E aí, requisitos, né? Sim, conhecimento avançado em pacote Office. Senso crítico de urgência. Tudo é para ontem, né? Principalmente na área financeira. Sentimento de dono, minha gente. Sentimento de dono vocês têm que ter em qualquer empresa que vocês forem trabalhar. Porque aquilo, você quer que o negócio dê certo. Então, você não vai ficar esperando. Então, mas isso aí não é minha função, não. E aí, se der chabu, sei lá, não pode, né? Você tem que ser proativo, você tem que ser dinâmico, você tem que ter esse senso de urgência para justamente tentar atuar sempre na solução das coisas, na resolução dos problemas.
Excelente comunicação oral e escrita, por quê? Porque você vai fazer comunicados para a empresa, porque você vai precisar dar treinamentos, porque você vai se relacionar com uma série de áreas, e ensino superior completo, veja, isso aqui não pede nem pós-graduação, né? E já adiantando, viu, ali, para você ficar animada, geralmente os que pagam melhores salários são da área financeira, tá? As vagas da área financeira. Então, esse aqui só para dar um exemplo. Não vou entrar em todas, tá? Vou só mostrar aqui por alto. Mas, ó, consultor sênior de auditoria interna e investigação contábil na ICTS Protivity, supervisor de investigação forense na KPMG. KPMG é uma das Big Four que eu comento, né? Que são as 4 maiores empresas do mundo de consultoria. Vaga remota. Gerente de Forensic, que é prevenção e lavagem de dinheiro, na KPMG também, remoto. EPAM tem essa vaga aqui de Recife, né, que é desenvolvedor, é uma vaga para desenvolvedor, mas entra depois nessa EPAM Systems, eles estão com uma paulada de vagas, uma cacetada de vagas, sei lá quantas, em aberto. Aí aqui, analista de governança de SI, Global, na Dell, Global Ethics and Compliance Senior Advisor, né, para você ser consultor sênior de compliance e ética, consultor global da Dell, coordenador de regulatórios em Barueri, na Alpargatas, analista de compliance pleno, gerente de relação com investidores na Natura, vaga remota, analista de compliance 3, LGPD em São Paulo, consultor de TI. E aí você consegue depois, deixa eu mostrar aqui. Aqui você tem um filtro, você consegue filtrar a vaga, se é remoto ou não. Para esse filtro aqui especificamente, eu coloquei para ser remoto, né? Então, todas que eu estou mostrando aqui agora, elas são remotas, tá? Mesmo que, por exemplo, a série da empresa seja de São Paulo, elas são remotas. A data do anúncio, para vocês verem se é uma vaga nova ou não. E aqui, ó, há 2 semanas, há 1 semana, recrutando agora. O nível de experiência que requer, a empresa e o tipo de vaga. Então, você tem como colocar, fazer o filtro que você quiser, com base no perfil que você precisa para essa vaga, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, em 3.500 vagas abertas, eu estou falando de vagas que estão abertas hoje no Brasil como um todo, tá? E aqui você consegue fazer o alerta de vaga, colocar as suas vagas como favoritas, né? Deixa eu botar só aqui, compliance. Deixa eu botar só compliance Brasil. Olha só, gente, ontem, preste atenção, se você estiver acompanhando no YouTube, você vai ver, se você não tiver, eu vou lhe dizer, se estiver no Insta, eu vou lhe dizer. Ontem eram 3.500 vagas, hoje tem 3.808 resultados. Ah, Érica, mas esse aí que você está colocando é Head de Compliance e Auditoria Interna. Meu amor, vamos abrir os horizontes, né? É comum que as empresas coloquem vagas para essas 2 áreas, porque elas são áreas irmãs. Então, até por uma questão de orçamento, às vezes eles pegam um cargo mais sênior como um gerente, né, ou chefe de compliance, que aqui é o head de compliance, para ficar com compliance e auditoria. Tudo bem, tá? E te aviso que isso é uma vaga para pagar mais de 15 mil. E aqui tem, ó, na Vivara, coordenador de compliance. No Grupo Petrópolis, coordenador de compliance, investigação e monitoramento. Na CIA, coordenação de gestão de riscos e controles internos. Na Neurotech, aqui em Recife, analista de compliance com foco em segurança de informação, que já deve ser para a galera mais voltada para a LGPD, com foco na LGPD. Então, assim, vaga tem. Agora você tem que se perguntar: você está preparado para essa vaga? Você conseguiu desenvolver as habilidades específicas para essa vaga? Os soft skills, os hard skills? Vou pensar aqui, criar mais uma live sobre isso, ou a de quarta ou a de sexta, para trabalhar bem com vocês essa questão, porque eu sei que tem muita gente que está querendo ingressar realmente no mercado de compliance e precisa de um norte, né? Então, vamos embora dar um norte para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, para eu não passar muito tempo, porque eu já estou mais ou menos uns 40 minutos aqui com vocês, ainda tem algumas coisas para a gente falar. Então, gente, é o seguinte, eu mostrei as vagas, tem muitas vagas sendo abertas diariamente, vocês precisam saber procurar, tá? É importante vocês terem o currículo de vocês atualizado no LinkedIn. Érica, como é que eu faço? Dá uma olhada no meu, sem problema nenhum, tem gente que não gosta, então, e a gente quer mais que vocês estejam empregados, estejam no mercado de trabalho,
tranquilos, com o seu empreguinho, né? Empreguinho é maneira de falar, empreguinho no sentido de coração. Mas estejam bem empregados, estejam ganhando bem, estejam felizes e realizados profissionalmente, isso é que importa. Vocês têm que estar felizes com aquilo que vocês fazem. Ah, Erika, mas eu não gosto de compliance. Não tem problema nenhum, vá fazer o que você quer, o importante é você ser feliz, minha gente, porque quando a gente consegue trabalhar com uma coisa que deixa a gente feliz, o sucesso é a consequência muito natural, né? Você não precisa ficar sofrendo com área sei lá, você não se adequa, que não tem a ver com você. Então, assim, quando eu entrei no compliance, eu entrei em 2014, eu trabalhava com auditoria interna e continuei trabalhando com auditoria interna, justamente essa bola dividida, né? E eu achava que era moda. Eu disse, não, vai ser só essa questão da lei de corrupção e acabou. Só que à medida que eu fui entrando, à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui colocando em prática, com investigação, com canal de denúncias, com todas as ferramentas, né, que a gente sabe que tem. Hoje a gente já tem mais regras, hoje a gente já tem, por exemplo, a ISO 19600, que inclusive vai ser aposentada, está entrando agora uma nova ISO, que é a ISO 37301, que vai ser uma ISO certificadora, tá? Diferente da 19600, que ela é mais de diretrizes. Tem a 37001, que é a gestão de suborno. Então, a cada dia vão sendo criados novos regulamentos que as empresas precisam se adequar e que você precisa saber. Então, a partir do momento que eu fui mergulhando nesse mundo, eu vi que é uma coisa que não vai ter fim, porque a gente fala necessariamente de comportamento humano, né? E aí, por isso que não tem também aquela preocupação de dizer, poxa, será que vai ser substituído por robô? Não vai, porque você tem comportamento humano a ser trabalhado, né? Então, é aquilo, se estejam antenados, amolem o machado de vocês e estejam realmente alinhados com o que está acontecendo no mercado, para que vocês peguem essa onda do começo, né? Hoje, 70% das vagas estão em São Paulo, 30% no Brasil. Mas eu disse que ia dar um outro pulo do gato para vocês. O que acontece? A grande maioria das vagas ainda não está aberta. Como assim, Erika, ainda não está aberta? Pense o seguinte, se 70% das vagas estão em São Paulo e São Paulo está 5 anos à frente, o restante do Brasil ainda tem 5 anos para se desenvolver para chegar no nível de São Paulo em relação a vagas. Lembrando que a gente já tem muita vaga remota, só hoje 32 em compliance, tá? Remota. E aí a gente vê o seguinte, ainda tem tudo isso a ser desenvolvido no resto do Brasil. E mais, você pode criar sua vaga. Eu bato muito nessa tecla. Como é que eu posso criar minha vaga, professora? Vou deixar aqui compartilhando. Vou deixar. Como é que eu posso criar essa vaga, professora? Você pode criar essa vaga batendo na porta das empresas e oferecendo seu serviço, né? Agora é aquilo, você tem que estar preparado, você tem que saber fazer um projeto de compliance, você tem que saber fazer um pitch de vendas, você tem que saber fazer uma abordagem para a empresa, para não estar queimando cartucho. E tudo isso eu vou sempre estar passando algumas dicas e orientações aqui para vocês. Lógico, eu consigo dar um conhecimento muito mais direcionado, muito mais aprofundado para os nossos alunos do Destrava, sim, com certeza, porque aquilo, você não quer estar desperdiçando saliva. Se você sabe que uma pessoa quer focar naquilo, quer a sua atenção, quer o conhecimento, você foca em quem quer receber essa atenção e esse conhecimento, que é o exemplo dos nossos alunos que tem alguns aqui hoje, né? Blenda já chegou aí também. Então, é aquilo, informação tem, conhecimento tem, vocês precisam estar realmente amolado no machado de vocês, né? Porque vagas tem, eu também já mostrei para vocês que tem muitas vagas, e vocês precisam estar preparados para essas vagas, né? Então, é aquilo, quando a gente fala que São Paulo está 5 anos à frente, o que é que vocês precisam fazer? Ah, então vou esperar 5 anos. Se você esperar 5 anos, você não vai conseguir entrar na crista da onda. Quando a pessoa vai surfar, vai pegar onda, como é que a pessoa faz? A pessoa tem que entrar na onda quando ela está aquela marolinha de leve. Para quando ela for aumentando, aumentando, você já está na onda e vai acompanhando. Então, quando chegar aquele tubão, você já está na crista da onda. Você já está lá em cima, porque você pegou lá do começo. Se você tentar entrar numa onda grande, quando ela já está lá em cima, de cara você vai levar um caldo, vai levar cipuada, vai cair, vai se machucar. Se tiver a Recife embaixo, você se lasca, pode até morrer, no caso da onda especificamente. Bateu com a cabeça, lascou. Né? Vamos ser, claro. E aí, quando a gente fala de mercado, é a mesma coisa, né, gente? Você vai tentar entrar no mercado onde todo mundo já está no nível muito maior do que você,
Porque as pessoas que são vocês que estão assistindo aqui desde já, adquirindo conhecimento comigo, vocês já estão pegando a onda quando ela está na marolinha. E aí eu estou falando do Brasil como um todo, né? Tem gente que está aqui de São Paulo que já diz, ô, Xérica, tu tá chovendo no molhado, eu sei disso faz tempo. Mas muitas pessoas ainda não sabem, muitas pessoas ainda estão atinando para isso, né? Então, aquilo começa a surfar nessa onda, enquanto ela ainda está numa marola, né? Para quando ela estiver numa onda gigantesca, você já está lá em cima e você já vai estar com anos de prática à frente. E aí você vai conseguir pegar essas melhores vagas de 15, 20, 25 mil reais. Isso se você não quiser trabalhar como consultor. Quando a pessoa trabalha como consultor e consegue trabalhar com projetos em paralelos, e para os nossos alunos, eles sabem, vou mostrar já já como, você consegue maximizar a sua receita em 3, 4, 5, 6 vezes, a depender da quantidade de projetos paralelos que você tiver. Então, o ganho acaba sendo muito maior, até, sei lá, 10 vezes maior do que se você for um funcionário CLT. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Você tem que ter o perfil para isso, você tem que ter estômago para empreender, você tem que ter estômago para ser autônomo. Tem alguns testes para se fazer? Tem. Mas começa na suavidade, né? Começa como CLT, mas antes de mais nada, começa amolando o teu machado, né? E uma coisa que eu gosto sempre de deixar, né, nessa parte final assim da live, que a gente já está com cerca de 50 minutos, quase 50 minutos de live, são algumas dicas sobre como você pode fazer para aproveitar tudo que eu passei nessa noite de hoje, né, nessa aula de hoje. Primeira coisa, atualize o seu currículo no LinkedIn. Não sabe como fazer? Pesquisa. No próprio LinkedIn tem um monte de gente que dá dica nisso, sobre isso. Vai no YouTube. No YouTube, hoje é a maior base de conhecimento que eu uso é o YouTube. Não só, claro que não. Tem um monte de livro, tem um monte de livros físicos, digitais, enfim. Mas eu gosto muito do YouTube, porque enquanto eu estou fazendo uma coisa, às vezes até enquanto eu estou lavando prato. Estou lavando prato, boto numa palestra por exemplo, uma coisa que eu adoro ouvir, Lucelena Galvão, professora de filosofia. Amo, sou capaz de ficar horas ouvindo aquela criatura maravilhosa. Estou lá lavando prato. Então, assim, pegue uma base que vocês confiem, né? Para aprender sobre o LinkedIn. Como é que você vai atualizar o LinkedIn de vocês? Como é que vocês podem atualizar o LinkedIn de vocês? Atualize o LinkedIn, deixe lá, tem a opção de que você está procurando vagas, eu não lembro exatamente o termo. Mas se você preencher o passo a passo, aparece lá essa opção de informar aos recrutadores que você está aberto para novas seleções. E isso não fica aberto, não fica, por exemplo, aberto para todo mundo, é só para quem está como recrutador. Por que isso? Porque tem gente que tem receio de, poxa, e se na empresa que eu trabalho, souberem que eu estou aberta a novas vagas? Pode dizer, você está procurando novas vagas? Isso, apesar de ser uma os recrutadores vão saber, não custa nada, tá? Outra coisa, aprenda a utilizar as ferramentas de busca. Eu falei do Vagas, eu acabei não entrando no Vagas. Deixa eu continuar aqui mais algumas dicas e eu entro no Vagas para vocês verem. Aprenda a utilizar as ferramentas de busca do próprio LinkedIn. Mostrei para vocês, 3.808 vagas. 32 só hoje para trabalho remoto, tá? Então, dá uma fuçada, vê como você utiliza lá a ferramenta do próprio LinkedIn. Por que você está falando do LinkedIn? Porque é gratuito, minha gente. Você não precisa. Aí diz, mas tem aquele que eu vejo que entrou no meu perfil. Isso é coisa para curioso. Se você é amante de Big Brother, então paga, sei lá quanto por mês. O meu não é perfil premium e me atende plenamente, tá? Quem quiser ver meu perfil que vejo, não tenho essa curiosidade de saber quem viu meu perfil, mas vai dar de cada um, certo? Não dá só esse recurso, tem outros para quem é premium, mas eu nunca senti falta, tá? Amole o seu machado sempre, 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 sempre. Porque justamente você precisa aproveitar o início da onda, né? Diz que no Brasil começou há 15 anos no mercado financeiro, mas na cidade que você trabalha, na sua empresa, na empresa que você trabalha hoje, pergunte para os seus colegas ao seu redor, pergunte para 10. Se eles já ouviram falar numa área chamada compliance, ou se eles sabem o que é compliance. Deu uma de doido, já ouviu falar em compliance? O que é isso? Deixa para ver se a pessoa lhe explica direitinho. Né? Muito provavelmente não. E assim, pense que isso é bom, isso não é ruim, significa que tem muito mercado a ser explorado. Mas você precisa começar ontem, tá? E aí, falando em conhecimento, aproveite que já tem
mais de 150 vídeos aqui no canal. Desde 1º de janeiro que eu criei, não vou dizer que eu criei o canal porque é atrelado ao meu e-mail, mas a postar os vídeos foi desde 1º de janeiro, já são 150, mais de 150. Então dá uma maratonada, faz uma agendazinha, todo dia assiste 1, 2, enfim, quanto você quiser. Tem vídeo mais curtinho, que é eu falando sobre compliance, e tem os vídeos mais longos, que geralmente tem uma capinha padrão, que é o Jornada Compliance, que são justamente as lives, que são aulas, com quase 1 hora de duração, que eu faço para vocês. Maratona isso, porque é um conhecimento que vocês não vão encontrar por aí, é um conhecimento que é gratuito, que você não vai encontrar nos livros, tá? Eu digo isso porque os livros têm um formato muito mais conceitual, técnico e acadêmico. Não que aqui a gente não aborde isso, mas eu prefiro abordar o dia a dia, a prática, né? E deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Face, no YouTube. Então, conhecimento à vontade. Mais um exemplo, além de maratonar, entra lá na minha bio, no Insta, tem um link na minha bio, onde eu vou colocar, onde tem lá um mini curso gratuito sobre os 10 pilares do programa de integridade. Você se inscreve e vai receber no seu e-mail os vídeos e e-books que a gente fez com muito carinho para que vocês aprendam os 10 pilares do programa de integridade. A gente está recebendo feedback super positivo do pessoal, que os e-books estão top, bem claros, bem didáticos, né? Essa é a ideia, deixar o mais mastigável possível para vocês. E além disso, presta atenção, além disso, anota aí, dias 4, 5 e 6 de maio, às 20 horas, eu vou fazer um evento 100% online e 100% gratuito, só para quem se inscrever, tá? Que é o Maratona Compliance na Prática. E o que é que você vai ensinar no Maratona, Érica? Eu vou ensinar você a criar a área de compliance, tá? Saindo do zero. Lógico, se você amolar seu machado antes, dando a maratonada nos vídeos, se inscrevendo no minicurso, você vai captar muito mais do que eu vou passar para você, né? Porque em 3 dias eu não vou mastigar 150 vídeos, claro que não, até porque esse é um tema que eu não abordei em nenhum dos vídeos. Mas você precisa ter uma base, um know-how adequado para não perder o que eu vou dar nessa maratona, que já vai ser um conhecimento mais avançado, tá? Então, vai lá, se inscreve, aproveita, né? Vai lá no link da bio, pega essas informações e aproveita ao máximo, porque você viu que vaga tem, o que você precisa é realmente estar, como é que se diz, preparado, né, para estar assumindo essas vagas. Não sei se ainda dá tempo. Quanto tempo a gente de live no YouTube? Para mim não aparece aqui. Alguém pode colocar para mim, por favor? Olha, pelos meus cálculos aqui, a gente está 50 minutos de live mais ou menos, 49. Então, eu acho que pelo comentário que eu coloquei. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho o site do Vagas. O Vagas fez uma coisa que me deixou muito triste essa semana. O Vagas colocou obrigatória a informação de raça. Foi uma bola fora que o Vagas deu. 49, obrigada, Max. Vou compartilhar aqui com vocês. Dá para compartilhar eu vou parar de compartilhar um e compartilhar o outro. O Vagas passou a exigir a informação de raça. E aí pode dizer assim, não, Érica, mas isso é legal. Ou então assim, Érica, mas sabe por que isso foi feito? Isso foi feito porque tem empresa que tem uma quantidade, está buscando a questão de equidade racial, de questão às vagas e tal, porque os negros a gente sabe que tem um preconceito grande, ficam fora do mercado. Mas, minha gente, vamos ser realista, tá? Qual é a garantia que a gente tem que não é o inverso? Quer dizer que se o empregador disser, não, eu só quero branco, será que o vaga vai deixar de atender só porque pediu que queria branco? Tenho minhas dúvidas. Mas então vamos dar uma olhada lá. Procura oportunidade de emprego. Deixa eu ver se assim eu consigo. Eu geralmente procuro. Estou querendo ver o valor a média salarial, tá? Deixa eu colocar aqui salário. Vou botar o analista de compliance. Vai, analista de compliance. Deixa eu ver se ele vai. Aqui tem um monte de vaga, e assim, algumas estão no LinkedIn, algumas não estão. Deixa eu colocar pelo bom e velho Google. Salário, analista
de compliance. Pronto. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês, ao invés da tela, na tela do vagas, que eu estou mostrando para vocês, ó, 59 vagas de emprego para analista de compliance, e tem aqui as cidades aqui do lado. Mas vamos compartilhar a tela do salário, né? Para vocês terem uma noção melhor. Salário eu botei no Google. Tem no Google. Salário do analista de compliance. Pronto, simples assim. Cadê? Salário analista de compliance. Olha, tem alguns aqui, ó, da Microsoft, 5.041 por mês, da Android, que é a Ticket, né? 7.261 por mês, na Ebanks, 4.297 por mês. Vamos aqui no Vagas aqui. Analista de compliance. É no próprio site do Vagas que eu mostrei a vocês, mas por aquele caminho eu não consegui. Aí aqui a gente tem, hoje quem trabalha como analista de compliance ganha em média um salário de 4.641 e antes de se tornar analista de compliance, 3% foi auditor, 2% se tornou coordenador de compliance. Aí vamos colocar aqui o... Será que ele não traz mais o histórico, gente? Que ele mostrava um gráfico aqui, ó, pronto, de júnior, pleno e sênior. Para quem está assistindo no YouTube, já está conseguindo ver, pessoal do Insta. Eles, no Vagas, se você colocar no YouTube, salário analista de compliance, certo? Vai ter uma série de links e um dos links é no Vagas. Aí você vai conseguir ver lá o nível de experiência. Aí, para o menor nível de experiência, R$ 3.502. O valor mediano é 4.641 e um cargo mais sênior, como de analista sênior, 6.230. E, Érica, por que, é que você fala em 7.700? Porque, com o conhecimento certo, você consegue sim barganhar um salário e conseguir um salário maior do que 6.200, tá? E com 7.700 vezes 13 salários no ano, para quem é CLT, que tem um 13º, dá uma renda de 6 dígitos por ano, ou seja, de R$100 mil por ano. Então, é isso, gente. Eu quis mostrar para vocês como vocês... mais embaixo tem, ó, quer saber como ser um analista de compliance? Aí tem, ó, tem graduação em Direito, Administração de Empresas, Administração, Ciências Contábeis, e maiores detalhes se vocês quiserem pesquisar, tá? Eu vou parar de compartilhar agora para a gente poder fazer o nosso encerramento, mas é isso, gente. Muito obrigada a todos por terem assistido até aqui. Adorei ter conseguido compartilhar a tela com vocês com mais informações. Espero que você tenha gostado. Gostou? Curte o vídeo, compartilha, tá, com seus amigos, para que eles também tenham acesso à informação. Tem muita gente fora do mercado de trabalho ou precisando sair realmente da área de compliance, da área que está e pode ingressar na área de compliance, que é uma área que tem muito a oferecer. E, por favor, sempre que vocês tiverem mais sugestões de temas, né, dúvidas, situações complicadas que, de repente, vocês estão se deparando no dia a dia e não sabem como lidar com elas, manda para mim, coloca lá no comentário do YouTube, a gente lê todos, no Insta também, para que a gente consiga estar ajudando vocês da melhor forma, tá bom? Obrigada, meus amores, por terem assistido até aqui. Um beijão para vocês, até quarta. Tchau, tchau.